Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vão, queridos alunos? Vamos voltar àquele assunto maravilhoso que você sabe que eu amo e que é de suma importância para todo mundo, né? Tanto para o gestor de RH, para um técnico de RH, como para qualquer pessoa de qualquer profissão, certo? Vamos lá, que é aprender a aprender. Então, nesta aula, veremos o conceito muito diferente, que é o conceito de aprender a aprender, que para vocês não é diferente, tanto porque eu falo muito sobre isso, né? E a aprendizagem, como já vimos em nosso início de estudo, né? Hoje mesmo eu estava gravando aula sobre a teoria cognitiva, lembram? De Piaget, o período que, dos 4 períodos das fases da criança, desde o nascimento até os 16, 17 anos, mais ou menos, né? Quem lembra? E cada fase tem o seu tipo de conhecimento, tem seu tipo de aprendizado, né? Então, desde o início a gente aprende, aliás, desde a barriga, desde a gestação, a gente já começa a aprender, né? Eu creio que nem da barriga a gente aprende, porque vários estudos falando sobre isso, né? Que quem está gestante, ouvir música calma, dormir nos horários corretos, vai fazer com que sua criança, quando nascer, tenha os horários certos de dormir e seja mais calma. Né? Se eu engravidar, eu vou ficar com música clássica o dia inteiro e vou dormir a noite inteira. Isso me panturre de chá de camomila para dormir a noite inteira sem ela me incomodar, sem o bebê me incomodar. E durante o dia, cafeína para não dormir. E aí ela ficar com os horários certinhos e eu não acordar de noite. Se eu engravidar, eu vou fazer essa técnica, tá? Aí depois eu digo a vocês se eu tenho que engravidar, né? Então faz parte da natureza humana, tá? Então o homem busca sempre conhecer mais sobre tudo o que o cerca. Claro que não alguns que não tá nem aí para a vida, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu e tá nem aí para aprender algo novo ou aprender a melhorar o que já conhece, né? Então, sendo assim, aprender a aprender vai fazer com que as pessoas façam de forma diferente o que já executam, né? Então, é importante não só aprender algo novo, mas como também eu trabalho na gestão de produção, a melhoria contínua, né? Está sempre na rotatividade de melhoramentos. Não é da área de vocês, mas é também porque esse livro aqui, eu não botei ele disponível porque eu não achei ele em PDF grátis para botar disponível, mas fica de indicação, tá? O modelo Toyota de liderança Lean. Serve muito para vocês, principalmente quem for trabalhar na área de gerência, né? Gerência de qualquer coisa, mas principalmente de RH e eu digo de RH porque vocês têm que ser líderes, né? Se for gestores de RH, não auxiliares, que o auxiliar faz só o trabalho rotineiro, mas os líderes, os gestores, os gerentes de RH, eles têm que ser líderes. Então fica aqui a dica, é o modelo Toyota de liderança, né? Toyota, ele trabalha com a melhoria contínua, né? O sistema STP, o sistema Toyota de produção, porém, aliás, é excelente mesmo para RH, porque fala muito sobre treinamento, recrutamento, fala tudo isso, é bom para vocês mesmo, tá? Então fica aí a dica, é um livro excelente, tá? Então, tão importante, você sabe que eu gosto de passar livro, né? Então, tão importante quanto querer aprender é estar interessado e motivado. É buscar ampliar o que já se sabe para aprimorar cada vez mais. Ou seja, se eu sei algo, por exemplo, eu agora aprendi esse sistema de OBS, esse sistema aqui de gravar, né, que é o OBS Studio. Eu vi que a qualidade dele é muito melhor gravar aula por ele do que no Google Meet. A gravação no Google Meet é muito ruim. E aqui deixa eu mostrar, acho que eu já mostrei a vocês, né? Vocês já viram.
nesse programa OBS Studio, a qualidade do vídeo, do áudio é muito melhor, certo? Então, eu prefiro gravar com ele porque sai em HD, certo? Então, e eu estou aprimorando, vocês já estão vendo que vocês não vê o programa já no início, que nas primeiras aulas, se vocês observarem, vocês viam que eu entrava dava bom dia, boa tarde, boa noite, pelo programa, para depois abrir o slide, para depois crescer e botar em tela cheia. Então, eu já aprendi a fazer com que ele comece, né, quando eu já estou com o slide em cheio. Então, e vou aprimorar mais, que eu vou aprender a cortar, a fazer aquelas outras coisas que os youtubers fazem, né? Não que eu queira ser um youtuber, mas para ficar aprimorada no programa, que é o OBS Studio. Quem quiser baixar para fazer alguma coisa, ele é excelente, tá? Então, bora lá. Processo de aprendizagem. A aprendizagem começa antes do parto, como eu já falei, desde a gestação. E já falei a você o que eu vou fazer se um dia eu engravidar novamente, né? Acho bem pouco provável. Então, atualmente, os cientistas afirmam que o único sentido que o bebê não desenvolve no ventre materno é a visão. Então, os outros sentidos todos, principalmente a audição, eu digo principalmente a audição porque eu já tive a experiência com a audição. Eu tinha uma amiga que ela estava grávida, o nome da menina é Vitória, e desde a barriga nem aparecia quando ela disse eu estou grávida, acho que tinha 6 semanas, poucas semanas assim, não lembro, isso já faz muito tempo. Eu conversava com Vitória, sentava assim na igreja e pererê, conversava com a barriga e dava paz do Senhor a ela, cantava para ela, conversava muito com ela. E ela com barrigão, eu dava oi, dava tchau, dava paz do Senhor, conversava como ela estava. Enfim, bati um papo legal com a barriga, né? Com ela na barriga. E aí, o que aconteceu? Quando ela nasceu, ela ouviu minha voz, ela me reconheceu. Ela me reconheceu, gente. A mãe ficou boba quando eu cheguei e falei assim, dei boa tarde, eu fui Pai do Senhor, entrei na casa, que Vitória já deu um pulinho assim, como se dissesse, ó, chegou alguém que eu conheço. Então, foi bem interessante, sim. E sempre pegava ela no colo e conversava com ela e tal, e ela, vamos dizer que ela me compreendia, porque ela já conhecia a minha voz desde o ventre, né? Por isso que também é importante na gestação. Eita, eu só estou falando de gestação hoje, misericórdia. Desde a gestação, a mãe, o pai, conversar com o bebê no ventre, porque já começa a ser desenvolvido todos os sentidos, né? O tato, né? Até o paladar, deve ser muito bom, não. E menos a visão. A visão é só quando nasce, tá certo? E eu gosto muito dessa parte da audição. Então, visto que o útero é muito pequeno e escuro para ele, né? Se ele abrir o olho, ele vai ver tudo escuro, então a gente vê que nos ultrassons o bebê está mais com o olho fechado. Então, os demais sentidos, como audição, tato, paladar e olfato, são plenamente aprendidos pela criança, né, pelo feto, através dos estímulos enviados da mãe para o bebê. Então, tudo depende como é a gestação, como é a mãe, né? Daniel mesmo não me deu muito trabalho quando bebê, eu dormia eu dormia a gestação inteira, não era de manhã, era de tarde, era de noite, não teve problema. Ele dormia de manhã, ele dormia de tarde, dormia a noite inteira. Glória a Jesus, não tive aperto com isso. Poucas noites mesmo que nem foi eu, foi minha mãe que perdeu. Certo? Então, vamos lá. Que coisa bonitinha, né? Aí, tá vendo? Já tá sentindo o gostinho de chupar o dedo. Então, já apresentamos o pesquisador Piaget, que a gente também já falei já no início da aula, e sobre o seu estudo sobre o desenvolvimento humano em relação à maturação, né? Tanto a biológica quanto a neurológica, e a fisiológica também, ele fala, né? O senso motor também ele fala muito,
Então, mas ele foca mais no neuro, né? No neurológico. Então, é aquela coisa, é sempre bom você compreender por que a gente fala desse desenvolvimento do bebê, da criança. Você vai ter um funcionário problemático, por exemplo, Deus o livre, né? Mas você tem aquele funcionário, vamos dizer, que hora ele tá triste, ou que tem dias que ele tá para baixo, ou que ele é muito tímido, ou que ele é muito brigão. Então, quando você vai puxar o histórico dele de criança, talvez de bebê não, porque você não vai saber, ele não vai saber nem lhe contar, né? Mas com a pequena conversa, você consegue puxar como é que é aquela pessoa, né? Por que aquela pessoa é daquele jeito? E então, você conhecendo a teoria cognitiva de Piaget, ou a de Vygotsky ou a de Wallen, vocês vão ver que vocês vão entender e compreender por que ele é um adulto daquela maneira. Até para você mesmo dá para entender, né? Porque tem certos traumas, porque age de tal maneira, ou porque que é ansioso. O ansioso mesmo eu falo muito, né? Que aquela criança de 1 ano e meio, ou desde do ventre, a mãe gosta de um pagode, gosta de ir atrás de uma dança fervorosa, vamos dizer, um forró, um funk, uma coisa assim. Então, desde o ventre cresce com um bebê com música alta e com esses tipos de música que são mais agitadas, com certeza ele vai ser uma probabilidade maior, tá, gente? Vai ser um adulto ansioso, né? Porque nessa fase que ele precisava de, vamos ver, ele está no desenvolvimento neurológico, né? Então a parte neuro dele está sendo formada. O que acontece? Foi agitada, entendeu? Então ele vai ser um adulto com certeza mais ansioso, certo? Então, mamãe, se segurem. Vamos lá. Teoria psicogenética. A teoria psicogenética, eu estou aqui pensando, afirma que o conhecimento depende da base ou dos estágios, que é justo que eu estou falando, que se desenvolve a partir do que já foi construído, né? Ou estruturado nos estágios anteriores, que é justamente o que eu acabei de falar. Então, a psicogenética, né? Justamente pega a psico, que é o neuro, e a genética, né? Que a pessoa já tem, porque às vezes também pode ser criado. Já é um percentual menor, aquele que foi criado calma, mãe calma, e a criança ficou agitada, tal. Também tem a parte da genética, né? Que a gente vai saber lá como é o pai, o avô e assim vai. Tá bom? Então, a ideia, lembro do biopsicossocial? Então, a ideia do pressuposto de que é necessário primeiro assimilar, lembram de assimilação e computação, através da sensação, através da percepção, através da memória do indivíduo, pois para acomodar e desenvolver a inteligência, né, mais ampla, que é justamente a inteligência, tanto a inteligência emocional como aqueles outros tipos de inteligência que também nós já estudamos, certo? Então, os estágios de desenvolvimento se iniciam do mais simples, como quando a criança passa a conhecer a mão, quando ela enxerga a mão e ela identifica a mão, é tão bonitinho, né? E ela tenta ficar pegando a mão dela, depois ela vai conhecer o pé, né? Então são desenvolvimento mais simples, né? Até o mais complexo, vamos dizer assim, quando ela começa a aprender física, química, a matemática, a matemática mais complexa, né? Então, para a área dos números, porque é mais complexo, né? Ou seja, os estágios são crescentes e progressivos. Então, quanto mais for estimulado o indivíduo a aprender, ele vai aprender. Quando você estimula a criança a ler desde pequenininho, ela vai provavelmente ser um adulto que goste de estudar ou que se interesse ou que seja curioso. Isso não funcionou muito com meu filho, né?
Não na parte de leitura, mas na parte de curiosidade, sim. Ele me mata se ele souber que eu estou falando dele aqui. Ele é uma pessoa muito curiosa e gosta, assim, de estudar. Não tanto de ler, mas ele foi muito estimulado a ler, mas, enfim. Olha só aqui, por exemplo, quando eu falo de estímulo de leitura, eu vou citar aqui um tipo. Bíblia. A Bíblia de um adulto, a Bíblia de uma criança de, vamos dizer, de 8, 7 anos, ver que é uma história em quadrinhos, né? Ela está aprendendo, pode estar aprendendo a ler ou já está lendo, então é uma história em quadrinhos, né? De lá para 7 anos em diante. Uma Bíblia para 5 anos de idade, por aí, que é uma Bíblia menorzinha, com histórias bem menores, né? Todas são bem coloridas. E também tem a Bíblia, que é uma Bíblia que pode ser aplicada até para criança de 1 ano e meio, 2 anos, depende do desenvolvimento dela, né? Que é justamente uma Bíblia. Olha que coisa linda. A historinha é só isso aqui, e depois ele monta o quebra-cabeça. Tá vendo? Isso foi de Daniel, gente. Olha como está intacto, tá? Ó, a historinha bem pequenininha, e depois ele vem uma quebra-cabeça. Então, cada livro, né, no estágio. E ainda ele, que não tá aqui, mas tem o livrinho de quando era bebê. Aqueles livrinhos que pode molhar, que é de plástico, né? Que não é nem de plástico, é de plástico. Enfim, não pode molhar, não rasga, não risca. Enfim, então, em cada estágio, você tem que estimular a criança e o adulto também, né, com aquilo que ele deve, com aquilo que é do estágio dele, então, para aprender. Então, se um adulto que não tem costume de ler, ou nunca leu um livro na vida, pegar um livro desse aqui, ele vai sentir muita dificuldade, porque ele é um livro com a leitura mais rebuscada, ele é um livro mais, mais profissional, ele é um livro mais técnico, certo? Então vai ter mais dificuldade. Porém, se ele pegar um livrinho, um livro quando eu li quando era criança, essa aqui, Sozinha no Mundo, eu acho que eu li esse livro com uns 7, 8 anos, mais ou menos, né? Tenho ideia, eu não marquei a data. Mas foi mais ou menos isso, é um livro de 92, deve ter sido isso mesmo. 9 anos, 8 anos. Então, ele nunca lê um livro, ele lê um livro desse aqui, já melhora, já fica mais fácil, tá? Mas é o que eu falo. Quem não tem costume de ler, lê com nada as fofocas no Instagram, Facebook, né? História em quadrinhos. Hoje em dia não tem mais jornal para ficar lendo, mas compra revista, lê, ou então entra no site de revista, lê qualquer coisa. Lê sobre algo que você goste, mas crie o costume de leitura. Eu gosto mais das minhas leituras daqui de trás, que são leituras de história, né? Amo, principalmente na área de Império. Gente, esses livros todos aqui, esse aqui também é. Todos esses aqui atrás que vocês estão vendo, ali em cima ainda tem outros, são do período imperial do Brasil. Eu amo, sou apaixonada por período imperial período imperial. Dom Pedro II, tá? Eu sou apaixonada e aquela maioria dos livros ali é sobre ele. Tá? Então fica a dica, se vocês verem aí e eu não tiver aí no livro. Então, portanto, cabe ao indivíduo, na medida que seu sistema nervoso central e periférico se desenvolve, integrar os estímulos do meio externo à formação e estruturação do ato de pensar. Ou seja, quanto mais eu estimular a criança, o adolescente, o próprio adulto a alguma área, a pensar sobre aquela área, a pensar sobre aquele assunto, ele vai, com certeza, desenvolver melhor o seu sistema neurológico, principalmente aqueles até 21 anos, que ainda estão em desenvolvimento, ainda estão sim,
tá? Mas a gente nunca para de desenvolver. Se hoje eu parar de falar e de ler, por exemplo, com um tempo a minha memória ela vai, vamos dizer, enferrujando. As sinapses que acontecem nos neurônios, né, vão diminuindo, os neurônios vão morrendo. Então, aqueles idosos que são bem ativos, eles com certeza mantêm alguma atividade que fazem e que geram estímulos nos seus neurônios e com isso mantém ativo, né, a sua parte neurológica. Então, isso é muito importante a gente manter ativa a nossa mente, né? Principalmente aqueles que gostam de ler, eles, vamos dizer que a probabilidade dele chegar aos 90, aos 100 anos mais ativos é maior. Aqueles, não só de leitura, mas qualquer atividade mesmo, né? Então, estágio de Piaget, só para lembrar, sensório motor, pré-operatório, o operacional concreto e o operacional formal, né? Então, sensório motor de 0 a 2 anos, que entende o mundo através das sensações e das ações, que é o bebê. O pré-operatório, que entende o mundo através da linguagem e das imagens mentais, que é o mundo dos porquês, que é o mundo do faz de conta, né? O operacional concreto, que entende o mundo através do pensamento lógico e de categorias, né? Na verdade, ele vive mais aquele mundo escolar, né? De matérias, de matemática, no português, etc. Né? Então, ele já também cria grupos e assim vai, né? Preferências de amizade, de gostos, personalidade já mais formada, né? E tem a operacional formal, que é dos 11 anos em diante. Pode começar antes, pode começar mais tarde, todos os períodos podem ser mais, podem atrasar e podem adiantar, tá? Então, o operacional formal, que são os adolescentes, entende o mundo através do pensamento hipotético e o raciocínio científico. Na parte do pensamento hipotético, é por isso que adolescente é ansioso, porque tudo será que e se não der certo? E se isso der certo? Né? E se eu errar? E se eu... Aí gera o medo, e aí vai certo? Então, bem rapidinho, porque isso aí a gente já estudou. Então, fazendo uma analogia do processo do aprender-aprender, podemos seguir as ideias de Piaget. A expressão aprender-aprender significa que o indivíduo precisa, para se desenvolver com plenitude, de um comportamento que vise adaptação à mudança. E isso aqui pode gravar, regravar e clicar e acomodar, assimilar e acomodar na mente de vocês. Por quê? Porque mudança é difícil. Toda mudança é difícil, né? Lembra o ano passado quando, parou tudo, né? Por exemplo, para mim foi muito difícil. As 2 primeiras semanas eu quase enlouqueço, até que eu comecei a procurar as fugas, né? E aí eu posso passar um livro para outro livro para vocês aprenderem sobre fugas? Deixa eu ver se eu enxergo aquele. Aqui. É um livro bastante conhecido. Para os amantes de Augusto Cury, é o Código da Inteligência. Ele fala muito sobre fugas, né? Gente, então eu vou de livro que eu fico pegando. Inteligência emocional também é um livro de inteligência emocional, fala muito sobre adaptação de mudança. O do Toyota também fala. E sempre, sempre não posso esquecer do Monge Executivo, fala muito sobre mudança. Certo? Então, por quê? Quando o ano passado falou assim, parou tudo. Então, a igreja parou, a escola, meu trabalho parou e a academia parou. Eram as 3 coisas que eu faço na vida. Então, hoje eu faço mais coisas, tá vendo? Eu tive aquele e aquelas informações, aquele pânico gerado. Então, minha misericórdia, eu quase enlouqueço. Não saía de casa, tinha medo de tudo, medo de acontecer alguma coisa com os meus pais, medo. Né? Acho que todo mundo passou por isso, a maior parte do mundo. E aí, depois de 15 dias, eu fiz, vou pra rua, vou ver gente. Né? Fui morrendo de medo, mas vi que se eu manter a distância, né, a distância das pessoas, usar minha máscara, ficar toda hora passando, assim, de hora em hora, passar álcool em gel, chegar em casa, trocar de roupa, tomar banho, lavar as mãos com sabonete, bem lavado e tal. Se eu fizesse isso, eu poderia ir pra rua. Aí pronto, eu perdi o medo de vez. Perdi o medo de vez.
Aí eu já comecei então vou fazer as coisas que eu gosto, né? Tentei voltar a tocar, mas eu não consegui. E aí eu lembrei, eu tenho um monte de livros que eu não tinha tempo de ler, e aí eu pus minhas leituras. Não botei tudo em dia, mas eu botei a maioria em dia, tá? Então significa ainda que é preciso aprender a fazer as coisas de forma diferente, né? Buscando novas formas de idealizar um mesmo elemento, um processo, um evento, uma tarefa. E aí, eu acabei de lembrar agora de Luana, né? Luana tá por aí, gente? Eu não vejo Luana conversando no grupo, né? Da última vez que ela me contou que foi assaltada aqui na minha rua. E aí, ela agiu de uma maneira diferente, por quê? Porque ela já estava com a experiência dos ocorridos anteriores, né? Espero, Luana, que não tenha mais acontecido nada de ruim nesse sentido com você. Aliás, em nenhum sentido, tá bom? Então, equivale a dizer o quê? Qualquer ser humano, independente da sua experiência, ou da sua idade, ou da sua etiologia, do funcionamento do seu potencial e do seu contexto cultural, está aberta à modificabilidade cognitiva, né? Ela é capaz de se adaptar independentemente do seu percurso educacional ou social ou desfavorecido, né? E aí tem uma imagem de uma árvore nas 4 estações que ela tem que se adaptar às 4 estações, né? Ver aqui um inverno bem rigoroso, um outono bem rigoroso, né? Um verão, como é? Inverno, aqui o outono, aqui o verão e aqui a primavera. Então, ela tem que se adaptar. Igualmente, nós, né, que temos também que se adaptar conforme a nossa idade, conforme o nosso trabalho, conforme nossos horários. É igual quando fala, mudou o horário. Nossa, os alunos falam que é uma loucura. É loucura para o professor, menino. E vocês vão continuar nos mesmos horários, mas a gente faz assim, é um rebuliço. Enfim, e nada melhor do que falar de mudança do que nesse período, né? Eu quero que vocês deixem no comentário do vídeo as mudanças que ocorreram. A gente falou sobre o que vocês aprenderam, mas aquilo que mais mudou, que realmente mudou assim na vida de vocês. Fala aí para mim depois, né? Na minha mudou um bocado de coisa. Tá certo? Então, a modificabilidade cognitiva. E falando isso em recursos humanos, fazendo um link disso em recurso humano, é aquela coisa quando a gente muda, quando chega colega novo, quando chega chefe, muda de chefe, ou chega chefe novo de outro lugar, quando chega até cliente novo, há vamos dizer, uma resistência, quando te mudam quando muda o layout da sala que você trabalha, ou te mudam de sala, ou te mudam de departamento, ou te demitem, ou te admitem em outra empresa, tudo é modificação, né? Então a gente tem que aprender a se adaptar, a aprender a entender que a gente vive em mudança, vive em aprendizado, vive na modificabilidade cognitiva, ou seja, vive mexendo no nosso biológico, no nosso sistema nervoso, né, neurológico, certo? Então, nada de ansiedade. Fala aqui uma senhora. Então, é necessário ter assimilado e acumulado um conhecimento para poder criar algo novo, com base na estrutura. Não tem como você criar algo novo sem você ter assimilado ou ter acomodado algum tipo de conhecimento, mesmo sem ter experiência. Eu não tinha experiência em dar aulas assim. Eu tinha experiência de assistir aula assim, né? E achava meio chatinho, né? Mas quando o assunto era interessante, eu ficava bem ligada. Não sei, né, se vocês acham interessante a minha aula, né? Faço o meu melhor, tento pelo menos. Né? Então, é necessário, depois que acomoda o conhecimento, aí sim. Então, quando chegar um desafio para você no seu trabalho, no seu emprego, o que você acontece? Cate, seja proativo, tenha assim, a iniciativa, né? Acate aquilo, busque conhecimento. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar com idoso, eu tenho uma prateleira lá em cima, porque hoje eu não trabalho mais com idoso, mais de 10 livros sobre idoso. Eu fui lá, parará,
buscar. Agora eu estou trabalhando com criança, então eu fui buscar as Bíblias de Daniel quando criança, e tem outros tipos de livro aqui de como dar aula para criança no ministério infantil, né, na igreja, né? Como eu falei sobre o meu projeto que eu tenho. Eu peguei mais livro. Olha o tanto que já está aqui, viu? Vamos lá. No instante eu paro aqui, porque já tem meia hora. Então, a mediação desse processo é a chave da modificabilidade cognitiva, né? Mas o que significa? Vamos explicar. Mediante o conceito de Peter Singer, e a gente vai estudar muito sobre ele, o engenheiro americano acredita que as empresas, as equipes e as pessoas devem buscar a mudança de mentalidade e na forma de pensar e de agir. Então, é o que a gente vai trabalhar, né? O autor denomina essa ideia de metanoia. Eu já ia falar, mas já está aqui. Que significa mudança de mentalidade. Então, é o que Peter Senge, ele mais clica na tecla, né, no livro dele, sobre a metanoia, que é a mudança de mentalidade. Eu penso dessa maneira, mas eu posso pensar desta maneira, certo? Então, a gente vai ficar para aqui o aprender a aprender, certo? A próxima aula eu continuo. Eu tinha botado aqui na minha programação que dia 12 seria a nossa avaliação, mas nossa avaliação será dia 19, tá certo? Vai ser simples e eu quero que vocês tentem fazer sozinhos, por favor, tá bom? Então, vai ter lá sobre só interação e aprender a aprender, ok? Então, um abraço e eu vou agora, né? Agora é final de semana de Páscoa, então eu vou desejar uma boa Páscoa atrasada para vocês.